Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma mensagem para a nossa reflexão. Quando Jesus, em mais uma viagem missionária, ele vai, até Jerusalém, e antes de chegar no local de destino, ele entra em uma aldeia e ele é visto por 10 homens que tinham uma condição que o separavam da sociedade, que impedia com que aqueles homens tivessem uma vida normal, uma vida como qualquer pessoa deseja. A palavra do Senhor diz que eles clamam por misericórdia, e Jesus libera uma palavra de ordem, que eles precisavam se apresentar aos sacerdotes. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens seguem o seu caminho, e no meio do processo a cura acontece. E a palavra é bem clara em nos dizer que um deles volta, e 9 seguem o seu destino. 9, na verdade, continuam o seu caminho. 9, na verdade, talvez ali estavam já programando, conversando entre si aquilo que eles iriam fazer, aquilo que eles iriam continuar, porque eles perderam muito tempo, talvez, com aquela condição que os limitava. E talvez aqueles homens ali desejavam, na verdade, dar continuidade à sua vida. Aqueles homens ali desejavam, na verdade, recuperar o tempo perdido, e isso é natural, é normal. Só que eu tenho certeza que quando aquele que decidiu voltar se posicionou, talvez ele foi questionado, porque ele iria voltar se a ordem era para que eles se apresentassem aos sacerdotes. Só que assim como talvez ele, tenha sido questionado porque ele tinha que voltar, eu tenho certeza também que se isso aconteceu, porque nós lemos a palavra do Senhor, nós, na verdade, às vezes fazemos uma leitura superficial, e a palavra do Senhor, ela é revelada, a palavra do Senhor é um tesouro escondido que nós precisamos entender, o que acontece em certas coisas. Eu sei que é o Espírito Santo que revela, e às vezes a gente fica imaginando, embora talvez não tenha acontecido dessa forma, mas eu sei que quando alguém se posiciona a fazer algo diferente, a tomar uma atitude diferente, como aquele homem que foi curado, ele também é questionado, e eu acredito que ele se posicionou e dizer: não, eu vou voltar, porque eu quero agradecer. Eu vou voltar porque se não fosse Jesus, eu não estaria curado. Depois eu posso até ir me apresentar ao sacerdote. Eu posso até ir me apresentar ao homem. Eu posso até mostrar para o homem que eu já estou curado, mas antes eu preciso voltar para agradecer. Antes eu preciso voltar para me render aos pés daquele que me curou. E assim como ele se posicionou desta forma, eu tenho certeza que os outros também poderiam se posicionar desta forma, porque eles não estariam pecando. A palavra do Senhor diz que Jesus fala: vai e se apresente aos sacerdotes. E, na verdade, eles só poderiam se apresentar se já estivesse curado. Então, eles já vão com essa ordem da parte do Senhor, que eles precisavam se apresentar. Então, eles tiveram fé para ir se apresentar mesmo antes da cura. Só que no meio do caminho eles foram curados. Então, eles poderiam sim se apresentar. Mas antes de ir até o homem, eles poderiam entender que eles tinham que voltar para agradecer. Porque o sacerdócio maior, o sacerdócio real, aquele que está sobre todos os sacerdotes, é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. E de maneira alguma
né, eles estariam pecando, de maneira alguma eles estariam descumprindo o que Jesus falou. Então somente eles retardariam de ir, né, até os sacerdotes, mas eles não deixariam de ir. Talvez aquele que voltou, né, ele pensou assim: eu vou até Jesus, eu agradeço, eu digo a ele muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não seria curado, e depois eu posso ir até aos homens me apresentar, cumprir aquilo que o Senhor me direcionou. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega lá, ele é surpreendido, né? Ele foi somente para agradecer, ele foi somente para render adoração. Ele foi somente, né, entregar ao Senhor aquilo que era devido, a honra e a glória daquele que tinha libertado ele, né, daquela situação. Então nós precisamos compreender que o nosso coração, né, tem que ser um coração de gratidão, um coração de adorador, um coração daquele que vai até o Senhor, não somente quando nós precisamos pedir por misericórdia, não somente quando nós precisamos de algo que Ele tem para nos proporcionar, o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos entender que nós devemos buscar o Senhor, né, e agradecer a Ele por quem Ele é. Foi isso que aquele homem foi fazer, agradecer aquele, né, que o amou, aquele que usou de compaixão, aquele que usou de misericórdia. E a palavra do Senhor diz que o Senhor pergunta para ele: não foram 10 os que foram curados? Embora eu sei que o Senhor, Ele não estava ali cobrando por Ele ter feito um favor, porque Ele fez por amor. O Senhor não estava ali cobrando porque Ele queria, né, mostrar que Ele era, né, rei, que Ele era sacerdote, que as pessoas tinham que se sujeitar a Ele, embora a honra e a glória pertençam a Ele. Mas, na verdade, o que o Senhor notou é que aquele homem voltou para dar glória a Deus. Ele não diz assim: somente você voltou para dar glória a mim. Ele diz para dar glória a Deus, porque até isso, Jesus ele transfere a glória para o Pai. Ele não transferiu a glória para ele. Nós precisamos compreender, né, que a glória tem que ser dada ao Pai. Nós precisamos compreender que se não fosse o Senhor, né, nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos excluídos, separados, condenados, destruídos. Nós precisamos compreender a verdadeira adoração, né? A palavra do Senhor diz lá no livro de João, que Jesus fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama não me ama só de lábios, aquele que me ama faz a minha vontade. Aquele que me ama, ama ao Pai, né? E será amado por mim, e será amado pelo meu Pai. Então, Jesus pergunta para ele: cadê os 9? Né? Jesus pergunta: cadê os 9 que não voltaram? Né? E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Aquele que voltou para agradecer, aquele que voltou para render louvores ao Pai, ao Filho, né, e ao Espírito Santo. Porque embora ali era a pessoa de Jesus, mas eles estão conectados entre si. Aquele que voltou, aquele que entendeu, aquele que reconheceu, foi o que foi salvo, foi o que foi alcançado. Ele voltou com a intenção de agradecer, mas ele recebeu algo a mais do que os 9. Então nós precisamos compreender que aquele que é grato, que aquele que entende, né, o amor, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, esse Deus acrescenta a mais. Esse Deus, né, usa de não só misericórdia, mas Deus de bondade, né? Deus, ele, na verdade, ele usa, acrescenta algo a mais. Por quê? Porque ele conhece o que está no coração. Ele sabe o que está dentro do coração. Então nós precisamos compreender isso urgentemente. Nós precisamos entender que o Senhor não é servo, né? Não é servo, não é mordomo, né? Que o Senhor não está ao nosso dispor
para atender as nossas petições, para atender, né, aquilo que nós requeremos dele. Não, o Senhor é Deus, o Senhor é o Pai, né, é o Filho, é o Espírito Santo, e a Ele toda a honra, toda a glória, toda a gratidão. E é isso que eu quero deixar hoje para a nossa reflexão, para que a gente não venha ter um coração ingrato, né, para que a gente não venha ter um coração que desagrade o coração do Senhor. Porque Davi era um homem também sujeito às falhas, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradava do coração de Davi. Que o Senhor venha se agradar do nosso coração, porque o Senhor sabe onde é a verdade, né? Ele é conhecedor dos corações, Ele sabe onde é a verdade. Ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. E Ele viu naquele homem um coração de adorador. E a fé, né, alcançou a vida daquele homem, um ex-leproso, né, mas um homem que tinha um coração diferenciado. Então essa palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.